Dorival Júnior ou Memphis Depay, quem sai primeiro do Corinthians? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta e fala também sobre Luciano, herói da vitória do São Paulo contra o Corinthians. Você sabia que ele quase foi negociado pelo Tricolor dias atrás? Preciso te atualizar ainda sobre Richard Rios com negociações avançadas. Vou te contar nesse vídeo para onde ele vai e por quais cifras. Para completar, Cruzeiro contratando o jogador do Flamengo, o rubro-negro acertando renovação de contrato e aumento de uma multa rescisória que causava preocupação. Falo também sobre o Mirassol, que está infernizando a vida dos grandes paulistas no Brasileirão. Isso sem falar nas últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de KTO, parceira do canal do Nicola. Estou chegando com uma sugestão imperdível para esse domingo, é uma tripla em que eu preciso da vitória do Cruzeiro contra o Juventude, da vitória do Flamengo ou do empate contra o Fluminense e da vitória do Central de Caruaru na Série D contra o Souza é o lanterna e perdeu todos os jogos como visitante. Se esses três resultados acontecerem, meus R$100 se transformam em R$228 para fazer essa fezinha na KTO. É super simples, link no comentário fixo, clica, faz seu cadastro, preenche os dados, depois é só procurar por essa combinação. Tenho certeza que você vai curtir. Só é importante lembrar que você precisa ter pelo menos 18 anos de idade, jogar com responsabilidade. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. E a primeira informação é sobre a Lusa, que venceu o Maricá no Rio de Janeiro por 1-0, gol de Lohan. Resultado da penúltima rodada da fase de grupos da Série D garantiu a Portuguesa como primeira colocada do seu grupo de forma matemática. Portuguesa que pega o quarto colocado do grupo 5, se o campeonato terminasse hoje, seria o misto. Já Emiliano Dias, auxiliar técnico do pai dele, o Ramon Dias, segue cavando uma vaguinha no Corinthians. Até na apresentação do Olímpia, no Paraguai, ele conseguiu deixar bem clara a sua vontade de voltar ao Parque São Jorge. Aqui o contrato do Emiliano Dias permite a ele sair de graça e de forma imediata em caso de proposta do Timão. Já o São Paulo comprovou a fama de freguês do Corinthians ao vencer na noite desse sábado o Timão por 2-0. São 7 partidas sem derrota para o rival, com 6 vitórias e um empate. Nos últimos 5 jogos no Morumbi, 5 vitórias do Tricolor. Só para completar sobre esse jogo, queria destacar um número importante. São Paulo teve 22 desarmes contra apenas 4 do adversário. Para completar o giro de notícias, conta que o Fluminense tenta fechar nas próximas horas a contratação de Inestrosa. Atacante colombiano e destaque do Atlético Nacional, ele chegaria para o lugar de John Arias. Proposta de R$28 milhões, assim como a do Botafogo, mas o Fluminense ainda topa negociar nessa transação o Serna, atacante que recentemente se desentendeu com Renato Gaúcho. As duas últimas do giro de notícias, o Botafogo negocia um empréstimo de Juan Cruz para o Real Salt Lake, time dos Estados Unidos. A tendência é que esse negócio seja fechado por empréstimo com opção de compra. O Juan havia sido comprado em fevereiro do Ludogorets por 8 milhões de euros. As duas últimas, Messi se tornou o jogador com mais gols no futebol do mundo, excluindo pênaltis, 764 gols contra 763 de Cristiano Ronaldo. Já o Barcelona, de olho em Rodrigo, no Real Madrid. Achei estranha essa história, não acredito que o Real toparia negociar o seu atacante com um rival, mas é o que está sendo especulado pelo mundo. Hora de falar sobre o Mirassol, que segue causando contra os grandes de São Paulo no Campeonato Brasileiro da Série A. Confesso que fui um dos muitos que imaginava o Mirassol como o patinho feio da Série A e candidatíssimo ao rebaixamento. Não é nada disso que está acontecendo no campeonato. Nesse sábado, vitória por 3-0 contra o Santos em Mirassol, gols de Chico, Reinaldo e Christian. Torcedor do Mirassol cantou para o Santista: arerê, o Santos vai jogar a Série B. Mas o Peixe não foi a única vítima nesse Campeonato Brasileiro do Mirassol. O Palmeiras havia empatado na última rodada em casa com o Mirassol. O time do interior também venceu o São Paulo por 2-0 em pleno Morumbi e o Corinthians por 2-1 dentro de casa. Importante contar que o Mirassol hoje é o 7º colocado na tabela de classificação com 21 pontos em 13 jogos. Palmeiras é o único grande à frente do Mirassol, o Verdão tem 23 pontos. Corinthians é o 10º com 19, São Paulo é o 13º com 16 e o Santos aparece em 15º com 14 pontos conquistados. E o Flamengo não corre mais o risco de perder o Wallace para um rival brasileiro.
A joia rubro-negra, que tem marcado um monte de gol importante, teve nos últimos dias seu salário aumentado e, por consequência, também a multa rescisória em território nacional. O Wallace Young ganhava apenas R$ 26.500 por mês, apesar de 2 gols marcados na Copa do Mundo de Clubes. Dessa maneira, a multa rescisória dele para clubes brasileiros era de R$ 51 milhões. Com a renovação do contrato, firmada nos últimos dias, o Wallace Young passa a ganhar 150 mil mensais, sua multa vai para 300 milhões de reais, algo que impede qualquer tipo de negociação em território nacional. O Flamengo também decidiu ampliar o valor da multa rescisória para o exterior de 50 para 60 milhões de euros ou 387 milhões de reais. O tempo de contrato segue o mesmo até dezembro de 2027. Só para atualizar outras situações em relação ao Fla, negociação de Wesley com a Roma está praticamente fechada, mas o Fla gostaria de encontrar um outro lateral direito antes de vender o Wesley, até porque a renovação do contrato do Varela ainda não foi anunciada. Já Pedro foi relacionado para a partida desse domingo contra o Fluminense, depois de 2 jogos sem que nem ele ficasse no banco de reservas. E a saideira sobre o rubro-negro, a ideia é que Carrascal, meio atacante colombiano que pertence ao Dinamo Moscou, chegue nos próximos dias para a realização de exames médicos e assinatura do contrato, operação de 12 milhões de euros. Hora de falar sobre o Cruzeiro, que contratou sem custos um jogador do Flamengo, trata-se de Matheus Cunha, goleiro reserva do Rossi e com quem o Flamengo tinha contrato até dezembro desse ano. Com esse pré-contrato, Matheus Cunha vira reforço do Cruzeiro a partir de 1º de janeiro. O Flamengo, inclusive, já foi avisado sobre esse pré-contrato assinado. Existe, inclusive, a possibilidade de, se o Flamengo conseguir a contratação de um goleiro ainda nesse semestre, de o Matheus Cunha ser liberado de forma antecipada, embora com toda a dificuldade que o Flamengo tem para contratar jogadores, não sei se vai ser possível fechar com um reserva para o Rossi ainda em 2025. Só para lembrar um pouquinho da história do Matheus Cunha, goleiro revelado na base do São Paulo e que chega ao sub-20 do Fla com o aval de Rogério Ceni. 5 partidas na atual temporada pelo time principal, Matheus Cunha também foi reforço do sub-20 na vitória por 5-1 do Flamengo contra o time principal do Bayer Leverkusen na última sexta-feira. Só para arrematar de vez em relação ao Cruzeiro. Antes de fechar com o Matheus Cunha, a Raposa estava de olho em Léo Jardim, goleiro que pertence ao Vasco, mas com a renovação de contrato do Léo e a multa rescisória de 10 milhões de euros, Cruzeiro partiu para o caminho mais barato. Vou falar também sobre Cruzeiro versus Juventude. Nesse domingo, com a certeza de Mineirão absolutamente lotado, Cruzeiro é bastante favorito contra o time de Caxias do Sul. Pequenos detalhes separam o Richard Rios de trocar o Palmeiras pelo Benfica. O volante colombiano já aceitou a proposta do clube português. Benfica e Palmeiras acertam os últimos detalhes de uma operação que parte de 28 milhões de euros fixos, com bônus que ultrapassam os 30 milhões de euros pedidos por Leila Pereira. Aí você deve estar se perguntando, mas Nicola, o Zenit não havia feito uma oferta de 30 milhões de euros fixos ao Palmeiras? Sim, mas o Richard Rios colocou na cabeça que não quer se mudar para a Rússia, porque vai ficar fora, por exemplo, de competições europeias e ele não quer perder essa oportunidade. Diante desse cenário, em uma proposta para ele bem atrativa do Benfica, 5 temporadas e um salário bem mais alto do que seu atual, o Richard já aceitou as condições do negócio e um diretor de futebol do Benfica é aguardado nas próximas horas para acertar os detalhes finais com o Palmeiras. Só para arrematar, é importante lembrar que o Benfica se sentiu na obrigação de contratar o Richard Rios, mesmo com valores altos, depois de perder o Thiago Almada para o Atlético de Madrid, havia uma negociação bastante avançada, e depois também de que um turco chamado Koşku trocou o Benfica pelo Besiktas. Só para completar, escalação de Richard Rios contra o Atlético Mineiro nesse domingo virou dúvida, ninguém sabe e consegue confirmar se haverá essa partida de despedida do atleta. Operação super bem sucedida, Palmeiras compra o jogador por 7 milhões e meio de reais e o vende por quase 190 milhões. Saideira do Verdão, Leila Pereira foi convencida, ainda que momentaneamente, a desistir da ideia de um terceiro mandato. Possibilidade que surgiu recentemente de um de seus apoiadores, mas a repercussão no clube foi tão ruim, mas tão ruim, que a Leila optou por adiar essa história. Eu não estou completamente convencido de que ela não vai tentar emplacar uma segunda reeleição que permitiria a ela se manter como presidente do Palmeiras entre 2027 e 2030. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Bora de notícia exclusiva sobre o São Paulo de Luciano, autor dos 2 gols na vitória contra o Corinthians na noite desse sábado no Morumbi.
Luciano correu enorme risco de deixar o tricolor durante a pausa para a Copa do Mundo de Clubes. É que São Paulo e Santos conversaram sobre a possibilidade de uma troca entre o Luciano e o Guilherme, atacante que andava embaixo na Vila Belmiro. Essa negociação foi tocada pelo Departamento de Futebol do São Paulo. Na última hora, quando os clubes avançavam para essa troca, o presidente Júlio Casares recuou e desistiu do acordo por entender que o Luciano ainda teria bastante utilidade com a camisa são paulina. A volta da Copa do Mundo de Clubes reafirma essa impressão. Luciano deu 2 passes para os gols, no empate em 2-2 contra o Red Bull Bragantino em Bragança, e foi o autor dos 2 gols que deram um pouco mais de tranquilidade para o São Paulo após a vitória contra o Corinthians. Tricolor que conseguiu saltar na tabela de classificação e se afastar um pouco da zona do rebaixamento, nesse momento 13º colocado com 16 pontos conquistados. Só para completar sobre o Luciano, 31 partidas, 10 gols e 5 assistências, enquanto os 3 jogadores mais caros do elenco, Lucas Moura, 1.800.000 por mês, Oscar, 1,5 milhão de reais por mês e Caleri, 1.300.000 reais mensais. Desfalcam o time para servir o departamento de médico. É o Luciano quem tem salvado a pele do tricolor. O Oscar foi o único entre esses 3 que começou a partida, mas com 14 minutos foi substituído por conta de uma queda muito forte. Ele acabou sofrendo uma lesão no quadril e foi parar no hospital. Ninguém sabe ao certo a gravidade da lesão. Para arrematar de vez em relação ao São Paulo, tricolor que não vencia no Brasileiro há 5 jogos, 4 derrotas e 1 empate. E nesse momento o São Paulo respira um pouco mais aliviado. Quero fechar esse vídeo para falar sobre o Corinthians, Dorival Júnior ou Memphis Depay, quem sai primeiro do timão? A pergunta tem muito a ver com o que aconteceu na noite desse sábado, na derrota para o São Paulo em pleno Morumbi por 2-0. A coisa começa a ficar ruim para os 2 lados quando o Memphis Depay nem volta do intervalo. Ele foi uma das substituições feitas pelo Dorival Júnior, muita gente se perguntando se o Memphis havia sentido alguma coisa, e a resposta depois da partida dada pelo próprio Dorival foi de que a decisão foi uma opção técnica. Dorival também disse que poderia tirar mais 5 ou 6 jogadores diante da péssima atuação do Corinthians no primeiro tempo. O Memphis Depay nunca havia sido substituído no intervalo ou tão cedo por uma opção. Ele havia saído uma vez aos 31 do primeiro tempo contundido. Então, isso já chamou a atenção. E o comportamento do Memphis Depay, depois de ser sacado com 45 minutos de jogo, também foi estranho. Ele não voltou para o banco de reservas, como costuma acontecer com os demais jogadores, e assistiu a partida no ônibus que levaria o Corinthians embora do Morumbi. Ainda bem que, para o Corinthians, o Memphis participou daquela roda pós-jogo, mas depois rapidamente já se dirigiu ao ônibus de novo, sem querer papo com ninguém. Já Dorival Júnior, que é contestado pelo torcedor do Corinthians, passa a balançar diante da falta de resultados. Timão vai mal no Campeonato Brasileiro, são apenas 19 pontos conquistados, e a impressão que se tem é de que o Corinthians do Dorival não teve evolução de nenhum jogador. O time até defensivamente se comporta um pouco melhor, mas ofensivamente houve uma queda muito grande na comparação com o trabalho do Ramon Dias, que estava longe de ser um bom trabalho. Preciso contar também sobre os números do Memphis Depay em clássicos paulistas. São 10 jogos, nenhum gol marcado e apenas 4 assistências contra o São Paulo, 3 jogos e 3 derrotas. Dorival Júnior se queimou com a derrota por 2-0, com as substituições que fez e especialmente com as explicações depois da partida que não deixaram boa impressão. E só para tornar a situação ainda mais delicada, os próximos jogos do Corinthians contra o Cruzeiro em casa, contra o Botafogo em fora e também contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Se o Corinthians não evoluir e for eliminado pelo Palmeiras na Copa do Brasil, você pode escrever que Dorival Júnior será demitido. Já Memphis Depay dá a impressão de que só aguarda uma oferta legal da Europa para deixar o Corinthians. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Última, prometo. Diretores da nova diretoria do Corinthians adorariam que pintasse uma proposta pelo Memphis Depay e eles não querem a continuidade do jogador holandês. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, se inscrever no canal. A gente volta assim que surgir notícia.